Fala, amante da cachaça! Em Brasília, 22 horas, iniciando mais uma live cachaceira. A live número 56 de 60 lives que nós faremos. A adrenalina já tá lá em cima, afinal é a última live dessa semana e na semana que vem já será a última semana do nosso projeto. E parece que foi ontem, né, pessoal? Parece que foi ontem que a gente começou a fazer essas lives aqui, a conversar com vocês e por aí vai. Então, passa muita coisa pela cabeça. Mas é isso. Bora lá, né? Hoje estaremos com Douglas Caraguataí. Já vi que a Cachaça Caraguataí já está na live. Vamos falar da indicação de procedência da região de Abaíra, na Bahia. E acho que vai ser bastante interessante aqui conhecer um pouco mais dessa indicação geográfica, desse pedacinho lá da Chapada Diamantina, que é tão importante para a cachaça. Boa noite aí, pessoal que entrou. Cachaça Coqueiro, Regina, Margarete, minha prima, Galo, Projeto Copo Cultural, Renan, Cachaçarias Brasileiras, Pisa. É isso aí. Olha, eu tô escutando uma música, a banda chama Os Falcões, o nome do EP deles é Chapada Diamantina e o nome da música é Seja Sol. Nem sei se essa banda é lá da Chapada ou não, mas eu gostei do reggaezinho meio forró, achei super interessante, por isso os trouxe pra cá. Opa, Cachaça Cavaco aí, é o Diogo que tá por aí, que beleza, abração, Diogo. Francisco, bora lá, gente, vou chamar logo o pessoal da Cachaça Caraguataí pra gente... Dom Pedro acabou de entrar aí também, pra sermos pontuais. Chamando aí, Douglas, bora lá. Além pra gente amadurecer, poder celebrar, amor e a vida, ser feliz e desejar que todo mundo possa ser também nosso. Opa, tá, tamo aí. Beleza, Douglas? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Que beleza, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume. Não sei se o seu volume está muito alto, mas o ideal é que ele fique mais ou menos na metade, tá? Para não dar o eco para as pessoas. Se você puder dar uma olhada aí. Ah, rapaz, tem um grilo aí, ó. Tá dando para me ouvir bem? Eu te escuto bem. Daqui a pouco as pessoas vão falar se nos escutam bem também. Não sei se você consegue abaixar o celular um pouquinho. Se você conseguir abaixar o celular um pouquinho, até fica melhor a sua imagem dentro do nosso quadro. Aí, tá ótimo. Melhorou um pouquinho, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Tá bom assim? Sensacional. Que beleza, Douglas. Que bom te ver por aqui. Essa semana está bastante especial que nós estamos conseguindo conversar sobre as IGs, né? As indicações de procedência da cachaça. A gente fecha essa semana com a caçula das IPs, que é a região de Abaíra, e fico muito feliz de você estar aqui comigo. Eu sempre começo a live fazendo as nossas advertências. Hoje estamos em 2 perfis de cachaça, perfil de bebida alcoólica, então faço sempre aquela advertência do consumo responsável, das pessoas entenderem que a gente tem que consumir bebida alcoólica com muita responsabilidade. Álcool é álcool. Num caos de saúde que estamos passando, né, precisamos estar com os corpos bastante fortes, então, seja cerveja, seja cachaça, uísque, rum, conhaque, vodka, gin, o que formos beber de bebida alcoólica, sempre com responsabilidade. E se for cachaça, que seja com elegância. Que seja com elegância. Também brinco. Brinco não, falo sério, aliás. Água e tem que estar bem alimentado. Não é isso? Com certeza. E também, Douglas, deixar aqui a nossa solidariedade às pessoas que tiveram entes, né, pessoas queridas da família ou amigos
que foram vitimados pela Covid. Você está aí no interior da Bahia, não sei como é que está por aí, mas como a gente acaba tendo um alcance grande, a gente tem sempre se solidarizar aqui com as pessoas que tiveram entes vitimados aí. Estamos passando um momento crítico. É todo o país, todo local, todo mundo atento, né? É um Sim. momento diferente. Aí na região de vocês tá com restrição também de convívio, o pessoal tem que usar máscara ou aí tá mais tranquilo? Sim, todo o protocolo está sendo praticado aqui também no interior e na Chapada Diamantina. Inclusive, a Chapada Diamantina tem vários casos aqui nas regiões circunvizinhas. Todo mundo atento e procurando fazer o máximo que Isso é podemos. importante. Isso é importante. Bora lá, então. Douglas Caraguataí, produtor da cachaça Caraguataí da Chapada Diamantina, uma das lideranças políticas lá da Associação dos Produtores de Abaíra. Eu e o Douglas, a gente não se conhecia pessoalmente. Quem me indicou o Douglas para participar da live foi o Raimundo Freire, né, lá de Salvador, nosso Que Cachaça. E eu e o Douglas, a gente conversou por WhatsApp, conversamos por telefone, e hoje estamos aqui nos vendo, olhando um para o outro pela primeira vez. Eu quero te agradecer, Douglas, por ter aceito o nosso convite, por se dispor a essa hora da noite a vir aqui falar de cachaça, a falar sobre a cachaça de vocês e sobre a região de Abaíra. E quero te agradecer bastante por isso. O prazer é nosso, Marcelo. E eu estou muito feliz de participar, que isso é um momento único e para produtor é muito interessante isso, e ainda é um tema que eu acho que temos que discutir e debater bastante para valorizar nosso produto, nossa cachaça. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo aqui no início da nossa live, né, que algumas pessoas que entram aqui que conhecem você, me conhecem, mas muitos outros não nos conhecem. Então eu sempre peço para o meu convidado para se apresentar um pouco, para falar um pouco mais da sua jornada, de como a vida dele foi se desenhando até ele chegar conosco aqui, né? Então queria que você falasse, né, um pouco da sua formação pessoal, como é que foi aí, como que você foi caminhando pela sua vida e pela vida da cachaça. Eu costumo sempre iniciar falando que a cachaça sempre teve na minha vida, né? Eu sou filho de produtor, né? Inclusive meus pais. Meu pai e minha mãe sempre foi produtor e amante da cachaça. Naquela época já era um visionário, né? Até na época do meu bisavô, porque já vem lá de trás. E, resumindo, eu sempre fui, meus pais sempre foram produtores, e por volta de 96 eles engajaram nesse projeto de cooperativismo, um monte de produtores, um monte assim, vírgula, né? Uma quantidade de produtores decidiu que era um momento de agregar valor na microrregião, já começou sempre na microrregião, porque a IG Abaíra é formada por 4 municípios, Piatã, Abaíra, Jussiape e Mucugê. Não sei se você já viu na Chapada Diamantina falar em Piatã, Mucugê e Abaíra. Nós estamos próximos também de Rio de Contas, então é um polo turístico muito forte aqui na Chapada Diamantina. Uhum. Né? Mas o mais forte ainda, o que sempre nos marcou foi o nome forte da cachaça aqui na região. Eu acredito, todo mundo fala, né, nas regiões que a minha região foi a primeira a iniciar um trabalho e tal, mas isso é interessante, mas a Bahia realmente sempre foi voltada à economia para a produção de cana-de-açúcar e cachaça. Você está em que cidade aí? Você está em Jussiape? E Jussiape. A Bahia está distante, quer dizer, o limite de Abaíra está aproximadamente 1 quilômetro, mas da sede da cooperativa eu estou em torno de 22 quilômetros. Entendi. E a cidade que você está é Jussiape? Isso, e a sede da cooperativa é na cidade de Abaíra. Na cidade de Abaíra. Você, Isso. então, desde criança, a cachaça estava presente na sua vida, porque seus pais eram produtores de cachaça
Então você foi criado ali, no meio do canavial e no meio do engenho. Eu me lembro, desde quando eu me lembro, eu já conheci um engenho de boi ainda, na realidade, quando meu pai começou, e meu bisavô, né? Mas aí a gente, para entender melhor, meu bisavô tinha uma propriedade aqui na região vizinha, e a gente chamava de Pé da Serra, né? E aqui são parecidos com Minas também, muitas Uhum. serra próxima e nascentes de água. E meu bisavô resolveu descer mais para a Baixada, mais próximo da água do rio, que aqui é banhado pelo rio Água Suja, e um rio bem conhecido que é afluente do Rio das Contas. Não sei se você já ouviu falar que Sim. deságua lá em Itacaré. Então, bem próximo aqui. E aí, meu pai iniciou o projeto com minha mãe. Na verdade, vou me estender um pouco, me desculpe, mas para o pessoal me Pode entender. falar, vamos lá, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, minha mãe sempre foi daqui e foi para São Paulo. Nunca deixou esse sonho de retornar, porque ela era produtora, teve que ir para São Paulo, né, para melhorar a qualidade de vida da gente. Eu nasci em São Paulo, mas me considero um baiano, porque com 2 anos de idade eu voltei para a Bahia, para Chapada Diamantina. Enfim, aí começou, meu pai com o projeto dele com um sítio, tem um sítio aqui, começou a produção de cachaça. Em 96 surgiu essa ideia. Antes de começar tudo, se não me falha a memória, em 80, reuniu um monte, uma base de produtores e começou a formar o Festival da Cachaça Abaíra. E naquela época era muito dificultoso, não poderia, não, o meu pai e o pessoal da cooperativa contavam que não podia ter festa de cachaça, tinha um preconceito. Sim. E até que teve um padre que ajudou, ele já tinha essa ideia mais liberal, e começou a ajudar, enfim, aí que surgiu o Festival da Cachaça. Muita dificuldade. A gente ia atrás de recursos, os mais antigos falam que ia atrás de recursos em Salvador, eles não poderiam falar que era festa de cachaça, porque não poderia ter apologia ao álcool, Ao enfim. álcool. Tinha todo essa ideia aí, e eu ficava assim me perguntando, já de criança, mas por que um trabalho tão bonito e tal? Enfim, em 96, aí começamos sim a botar a mão na massa e formar a associação, que é a PAMA, que rege até a IG, que é a Uhum. indicação de procedência, que nós vamos chegar mais na frente. E aí surgiu a associação primeiro, aí uniram mais ou menos uns 30 produtores e formou a Associação de Produtores de Cachaça da Microrregião de Abaíra. E no meio estava minha mãe, que era mais empenhada, meu pai, os dois, mas minha mãe era um pouquinho na frente. Eu Entendi. costumo falar que o toque feminino na cachaça está muito forte. As mulheres têm feito um papel muito importante, a gente tem conseguido até dar um destaque às mulheres da cachaça aqui na live. Semana passada, por exemplo, nós fizemos uma semana inteira só de mulheres, elas são importantíssimas, importantíssimas no processo, e a gente tem visto a historicidade disso. Me conta aqui, você foi daqueles que saiu da cidade do interior para estudar fora e depois voltou, ou você sempre ficou aí na região? Como é que foi essa sua parte aí? Não, eu tive a felicidade de não precisar sair para estudar fora. Eu me concluí no ensino fundamental e depois fiz curso técnico já voltado para cachaça. Tudo que tinha, todos os cursos que tinha, eu estava procurando fazer, proporcionado já pela cooperativa. Desde os meus 10 anos já começava a ir para a cooperativa. Eles costumam chegar. E esse aí é um que chegava arrastado na saia da mãe, que eu ia segurar na saia da minha mãe para poder ir. Uma brincadeira sadia. Uhum. E eu me lembro que com meus 14 anos já comecei a fazer, já começou a me chamar a atenção de especializar, porque a cooperativa batia muito forte da gente ter um produto de qualidade, e aí começava a buscar, naquela época muito difícil, mas pessoas especializadas na área para treinar os produtores. O professor Benjamin foi um percursor da gente. Meu primeiro Fantástico, professor, Benjamin. eu chamo ele até de professor, porque foi um professor e que me deu um norte, né? O Benjamin é fantástico, ele esteve com a gente aqui na live, fizemos 4 horas de live com o Benjamin aqui, ele Nossa. nos enriqueceu demais aqui. E a cachaça
Caraguataí, ela começa a nascer nessa época, em 96, ou ela já existia um pouquinho antes? Quando que ela começa a nascer como marca Caraguataí? Na realidade, quando meu pai começou a afastar um pouco pela idade, começar a fazer tratamento, e minha mãe também, eu comecei a tomar a frente da propriedade. Eu sou em três irmãos, meus irmãos todos em São Paulo e eu fiquei aqui. E aí, o que que acontece? Eu falei, aí, justamente isso já começava a me segurar aqui. Nem para sair para estudar eu tinha vontade, porque o engenho já me segurava. E aí eu, estudando e no engenho, eu estudava pela manhã e à tarde ia fazer cachaça com meu pai. E aí começou esse amor pelo esse produto, né? É, Cachaça. E então, aí eu comecei, eu comecei em 2007 para 2008, ficar mais forte essa vontade de ter minha marca própria, porque eu vi a cooperativa como um incentivo bom, mas comercialmente ainda não dava para suportar toda a produção que a gente é capaz de produzir. E eu ficava me perguntando, uhum. eu tenho que fazer um produto bom. Aqui, como os outros produtos, região, eu acredito, tem muita cachaça de forma ilegal. E eu fazer estudo para produzir uma cachaça que não esteja dentro das normas e que vai atender as pessoas com a segurança alimentar, enfim, social, não foi o que eu aprendi. O cooperativismo me ensinou muito e o associativismo muito isso. Eu sou uma pessoa também que eu tenho um toque associativista muito forte, por Muito ter bom. nascido dentro de uma associação. E, enfim, aí em 2008 eu tinha vontade de botar, de ter uma marca com... Por que Caraguataí? Porque aonde eu tô no distrito de Jussiape. E aqui chama-se Caraguataí. Caraguataí é a flor de uma planta, que é o gravatá. Entendeu? E aí, muita gente fala, tem até dificuldade de pronunciar o nome, mas eu falei, não, eu tenho que bater um dia, as pessoas vão conseguir pronunciar o nome Caraguataí e saber a origem, que é um nome indígena. Ó, isso eu não sabia, até dei uma procurada para entender. Eu vi que era uma, né, uma região dentro de Jussiape, um distrito dentro de Jussiape, mas eu não sabia das origens, não. E até te perguntei, né, se eu podia te chamar de Douglas Caraguataí ou se eu falava algum sobrenome. Você, não, Douglas Caraguataí. Falei, legal, Isso. é bom que ele já se identifica ali com o nome da cachaça dele, isso é legal demais. E é muito bom isso. Se eu perder muito, sair fora muito do contexto, Fica você me tranquilo. corrige, porque eu acho que o pessoal, acho que todo produtor é falastrão. E quando fala de um produto, de uma coisa que a gente gosta demais, aí a gente empolga um pouco. Mas, enfim, eu queria ter essa essência, eu não queria perder a essência da minha origem e da minha terra. Eu queria levar esse nome. E graças a Deus, através desse produto hoje, nós estamos num distrito pequeno de. Nossa, aqui é um sossego, é 1.500, estourado 2.000 habitantes. Mas com estrutura boa, muito boa. A gente está escutando um grilo aí, cara. Aí você tá no Você tá sossego aí? mesmo. Então, Aqui passa carro toda hora aqui, volta e meia tá uma confusão danada, a gente escutando os grilos aí, o som tá ótimo aí de vocês. Então você está produzindo cachaça desde 96, mas você produz enquanto Caraguataí desde 2007, 2008, que foi quando você quando, assumiu a produção e, aí. enquanto isso, minha mãe produzia cachaça e a gente fornecia para a cooperativa. Como é Uhum. que é? A cooperativa funciona assim. A PAMA antes. Por que a PAMA e Copama? Porque a gente, até pra você ver, a gente pegou um percurso muito interessante e amadureceu muita gente. Nós formamos a associação para produzir. Quando a gente foi registrar, a gente via que a associação não poderia comercializar. E aí doeu a cabeça. A gente com o produto pronto, comercializando, emitindo nota, mas toda hora suscetível a tomar uma multa porque não poderia a associação produzir. Estou falando isso da Cachaça Bahia, depois a gente entra porque Sim. é o foco. Para entender também minha origem. E aí eu já com meus 18 anos já pegava esse foco, fui presidente uma vez, já com. Os caras me jogou com 18 anos lá dentro, eu
maluco, eles falaram, não, vai que a gente vai dar o suporte para você e você tem uma ideia, né? Um perfil, enfim. Aí, quando a gente viu que não poderia comercializar na associação, veio aí, surgiu a ideia de, o contador falou, não, a alternativa é formar uma cooperativa. Então, a associação produz e a cooperativa comercializa, como é hoje. Entendi, entendi. E aí, mas aí foi isso. 96 produziam, mandavam para a cooperativa, 2007, 2008, mesmo produzindo e mandando para a cooperativa, para a Copama, aí você instituiu a Caraguataí, que é a cachaça aí de vocês. E ela é só da Isso. sua família. Isso. Na realidade, o que acontece? Nesse período aí eu já comecei a me organizar para ser um produtor, igual a maioria hoje é um produtor, vamos dizer assim, Independente. independente, assim, fora de associação da cooperativa. É uma marca, eu forneço minha cota parte todo ano para a cooperativa, porque é uma cota mínima e a minha produção é maior. E eu ficava me perguntando o que eu vou fazer, mas já sabia, eu tinha a ideia de formar uma marca, mas lá naquela época era muito difícil, eu tomei muita porrada, porque errando, acertando em cima dos erros. E aí, enfim, não tinha nem recurso e nem profissional aqui próximo da gente para a gente dar um suporte maior. Assim, vírgula, eu já peguei eu posso dizer que eu fui privilegiado porque as coisas que a gente errou na cooperativa eu procurei consertar formando a minha marca. Só que é um pouquinho diferente, cooperativismo e empresa individual. Na realidade, a empresa Demais. individual é até mais fácil de lidar. Cooperativa, a cada 2, 3 anos a gente está mudando a diretoria, aí vai registrar documento, aí trava tudo, aí, enfim. Eu imagino. Vem cá, eu tenho uma Baíra aqui comigo, cara. Olha, olha aqui, ó. Nem sei se o rótulo ainda é esse. Essa é É, 970 ml. não, é 600, 670. 700 ml. É esse É, rótulo ainda. a minha aqui, tá aqui atrás, aqui, ó, Safra 2009, lote 01. É bem antiga. É, eu acho que eu tomei, ela ficou guardada um tempão, e eu acho que eu tomei ela em 2017, e depois ela ficou dentro de umas caixas ali. E hoje acho que a oportunidade para tomar um pouquinho dela próximo de você aqui é única, eu já me servi aqui e vou Ah, bicar pronto. um pouquinho. Eu não sei se você está com a Caraguataí aí, mas eu vou bicar um pouquinho aqui da Bahia. Tem cachaça sua aqui no meio, né? Isso, aí nesse lote aí tem um pouquinho de cada produtor. Porque a Bahia se Tem, torna um blend. O que que é? A microrregião pega, são 34 produtores que fornecem a cachaça e lá eles fazem um blend e chegam no padrão ideal da gente. E aí que está o entendi. diferencial. A cachaça Bahia se torna um blend de cachaças brancas, de vários produtores, que formam essa identidade. Já a minha cachaça é produzida num único local. Vamos dar ênfase na sua cachaça por enquanto. Eu quero falar da Caraguataí para a gente dar destaque para ela aí do que você conseguiu fazer. Pronto. Hoje, como é que você faz a sua fermentação, a sua destilação? Passa por envelhecimento, não passa? Como que é aí a característica da sua produção, Caraguataí? Pronto. Vamos falar de um pouquinho das minhas marcas. Na realidade né? Porque eu tenho a Caraguataí e a Chapada Diamantina. Eu já fui. Na Bahia, eu sou o único produtor que comecei a criar duas marcas logo de cara. Mais Porque, na difícil. realidade, eu sempre fui assim. Sempre me chamava a atenção, eu sempre acompanhei o Leandro Batista e tal, e começava a me chamar a atenção para blends. Então, a Caraguataí eu criei um blend, né, de duas madeiras, que é o Cavalho Francês e a Grápia, ou Garapeira, como queira, com teu álcool de 42. Aí eu vi a necessidade, tinha duas madeiras e também tinha a necessidade de atender um público iniciante, que o pessoal falava, é uma cachaça boa, mas um pouquinho tá forte, ó, o público feminino. Aí eu criei a Chapada Diamantina com teu alcoólico menor e com só no Cavalho Francês, que tem uma aceitação muito boa. Enfim, aí as coisas foi acontecendo, né? A gente fazendo o trabalho. Na minha região são poucos produtores legalizados. Eu vou bater nessa ênfase porque a gente sofre um pouco de nós.
imagine que no município aqui, de 8 mil habitantes, 99% dos produtores são daquela forma tradicional demais e ainda... Enfim, esse problema que a gente sempre discute, e aí a gente tem. E eu já vinha com essa ideia de quê? De cachaça de qualidade, responsabilidade social, ecologicamente correto, entendeu? E aí fui no começo as pessoas até assustavam porque quando eu comecei a fase de registro, vieram o Ministério da Agricultura e tal, aí que, como a cidade pequena, cria aquela polêmica. Vai fechar todos os engenhos, o culpado é ele porque está fazendo uma coisa que é errada, enfim, eu tentando fazer o certo até eles O entenderem. culpado, o culpado é É, quem está fazendo certo. isso. E aí, mas, enfim, eu continuei e aí comecei as pessoas começam, mesmo não fazendo, mas começou a entender que a cachaça é um produto sendo lapidado, é um produto excepcional. E aí eles começaram até a copiar algumas coisas. Não investia muito, porque o produtor daqui, todos os produtores ficam com aquele receio. É caro, é difícil, mas eu acho que hoje já fica um legado, entendeu? Entendi. Você comentou, então, você tem Caraguataí, Chapada Diamantina, são seus dois produtos. Você tem cachaça branca? Você vende cachaça branca? Cachaça branca e cachaça envelhecida. Eu faço envelhecimento. A Caraguatá é um blend de duas madeiras. A Chapada Diamantina é só no carvalho francês. E também todas as duas têm, como é de praxe aí no mercado, a prata e a ouro. E a ouro. Qual o tamanho da sua produção anual, Douglas? Hoje é em torno de 19, 20 mil litros. Vai moer esse ano? Ou já moeu? Como é que tá aí a safra? Tô na correria, na ansiedade, porque esse ano, graças a Deus, foi um ano bom de chuva. Então a cana desenvolveu mais. Então tá chegando agora que a época nossa fria é agora, né? E aí agora tá formando açúcar, sacarose, e aí eu acredito que dentro de um mês eu já começo. Mas os engenhos aqui já tá Já todo estamos. começando. Na verdade, eu gosto de falar que na Bahia, de um certo tempo para cá, eu achei uma coisa interessante. Me permita eu falar um pouquinho da Bahia e das cachaças. Fala, rapaz, fala tudo. Você está com O que que espaço. acontece? Eu acho que aqui tem uma indicação geográfica muito grande. Eu estou próximo da Serra das Almas, que está também 22 quilômetros. Quer dizer, eu estou bem centralizado. Próximo da Serra das Almas, da Paramirim. Lucas da Matriarca está um pouquinho distante, mas o que, que a Bahia fez? Nós começamos a unir força para a gente começar a sair nos eventos e reduzir custo. Então, isso aí pegou uma afinidade muito grande hoje. Os produtores da Bahia, hoje, eu vejo uma união. Eu brinco com eles. Eu pensei que isso nunca ia acontecer. Um maluco associativista vendo várias empresas individuais praticando uma coisa que eu já venho tentando praticar há muito tempo. A Poço da Pedra e tal, enfim. E aí a gente fez o quê? A gente começou a unir e hoje somos todos amigos e tem um grupo forte, a gente debate e tal. Tá surgindo a Associação Baiana. Enfim, eu acho que a cachaça da Bahia, nos últimos 5 anos, vem crescendo muito. Porque a Bahia era uma cooperativa, mas era uma marca muito sozinha. Entendeu? Teve um trabalho aí de 96 até 2010. Até 2008, quando eu comecei, era individual, assim, cooperativa, mas que a gente não tinha não tinha outras marcas em volta para fortalecer, que eu vejo, eu não vejo concorrência, eu vejo que como se diz, eu vejo assim, quando a gente se une, a gente se torna mais forte. E na Bahia eu tô vendo isso. Gosto demais dessa ideia de que a gente não tem concorrente. Eu até falo assim, quando insistem que a gente tem concorrente, eu falo, então beleza, concorrente é aquele que corre junto, né? Concorrente é o que vai junto com você. Você Então, falou vamos embora. certo. É com esse aí que eu quero ir também. É com esse que a gente E a tem que se cachaça, apegar. e a cachaça é um produto maravilhoso que eu falo. A concorrência termina na garrafa, porque seu produto, cada um tem uma identidade, um modo de fazer. E a cachaça nos proporciona isso. Exatamente. Porque cada região tem sua particularidade na produção, no sabor, enfim, na sua cachaça. Vem cá, você falou aí das cachaças baianas, citou marcas que eu gosto muito, citou Matriarca, Poço da Pedra, Serra das Almas.
Paramirim. Tem cachaça da Bahia, de Salvador para cima? Tem. Ou só tem para baixo? Não, Salvador mesmo tem. Tem a Amada, né? Que Tem também a faz Amada, parte. Amada, exato. A Amada Isso, agora tem uma grápia fantástica lá. isso, a grapa deles estão fazendo um sucesso aí. Também É. é um parceiro com a gente. Começou aí no, no, no circuito aí em Salvador, que existe todo ano, a FENAGRO. E aí começou o trabalho todo começou isso, com a Rota da Cachaça da Bahia. E aí esse grupo reuniu vários produtores e aí começou esse trabalho. Eu comecei a acompanhar a Rota da Cachaça da Bahia, até ela acabou de passar pela live aí, pela Isadora Belo Fornari, que E participou algumas vezes com vocês aí, ela sempre trazia, publicava, informava a gente aqui, né? A gente que acompanha as redes sociais, Rota da Cachaça, do charuto, né? Tem uma E do café, enfim. do E ela café. é uma pessoa que sempre está aí junto com a gente. Bacana demais. Mas vamos lá. A Baíra, você falou que eram 34 produtores, cada produtor produzindo a sua cachaça e aí mandava a sua parte lá para a cooperativa, para a Copama. O envelhecimento é feito lá na cooperativa ou cada um mandava o seu envelhecimento? Ou todo mundo só mandava cachaça branca? Como que funciona isso? Na cooperativa a gente só, cada produtor tá com sua unidade adequada, mas só produz cachaça branca. Todo o processo de lote sai tudo cachaça branca, entrega lá e, enfim, dentro da cooperativa, todo o processo é de responsabilidade da cooperativa. Fazer lote, envelhecimento e envase e comercialização. Entende? Então, o galpão, o armazém de envelhecimento fica lá na cooperativa e usa quais madeiras, né? Usa carvalho ou usa outras madeiras Ela é também? básica com cavalo mesmo. O Carvalho. envelhecimento da Bahia é só o cavalo. E tem branca também, né? A Baíra também faz um blend de brancas. Tem, sim, tem um blend de brancas. Eu vou até pegar uma garrafa aqui que tem um selo da IG. Se não já entrou, tem essa aqui também A que minha não tem, é. aqui é outro tipo de produto. É uma cachaça de 500 ml. Mas temos a branca também de 700 ml. Aqui já vem o selo da IG. E é uma Eu cachaça consigo ver. tipo exportação. A gente fez isso porque uma vez que a gente exportou para a Itália e outro país que me fugiu a memória, eles exigiam nesse tipo de garrafa e nesse formato. Não Entendi. sei Eu se já está ouvi dando uma para vez ver. também. Eu E já ela tem ouvi um fundo. aquele fundo grosso, aquele fundo que tem um furinho no meio, é isso? É essa? Isso. Não sei se deu para ver Eu, legal aí. a gente conseguiu ver aqui. Eu brinco, né? O Pronto. pessoal já começa a rir quando fala, uma cachaça de 500 ml, que eu gosto de cachaça pra caramba. Aí quando a garrafa tem menos de 700 ml, eu sempre brinco, essa miseragem, não aguento essas garrafas pequenas. Garrafa de cachaça Enfim. pra mim tinha que ter 1,5 litro, não tinha que ter 500 ml, não, nunca vi isso. Mas é brincadeira, eu entendo aí Não, eu que, na sei verdade, disso. a escolha do recipiente é por causa do processo de exportação, né? Justamente. Na realidade, hoje a gente tem que atender várias demandas do mercado, né? Na região aqui da Chapada Diamantina e Salvador, a gente costuma produzir muita long neck, porque vem muito turista, quando a garrafa é muito grande, eles vêm com a bagagem pequena e não dá para levar. E aí cada mercado exige uma É, adequação à realidade. não, não, com certeza. A minha realidade é outra. Então, é brincadeira. Ah, eu lembrei de uma cachaça daí, que eu acho que é perto aí, que é a Limoeiro, né? Limoeiro Do e Raimundo Primo. A gente falou Raimundo algumas aí, Primo. não é Ela tá isso? mais já tá na região mais oeste. Aí tem, enfim, nós está rodeado de amigos cachaceiros. No extremo sul tem a Matriarca e Rio do Engenho. Tem outra que me fugiu. Rio do Engenho, lá Engenho, do Luiz Gustavo? do Galete, né? Eu acho que é Luiz alguma coisa da Rio do Engenho. O pessoal já vai me corrigir Isso, aí, já isso. já. Isso, eu acho que eu falei o sobrenome dele. Ah, tá, Mas pode ser. é, é,
enfim, tem outras marcas também, parece que é Engenho Bahia, e mais as mais que tá próxima da gente, que participa de evento, inclusive a gente estava em Belo Horizonte, são essas marcas aí que tá mais próximo da gente. Entendi. Então vamos dar ênfase na indicação geográfica, na indicação de procedência da região de Abaíra. A super diferente, né? Porque é uma indicação de procedência de uma microrregião que a sua cachaça principal ela vem através de uma cooperativa. É mais recente ter outra cachaça, né? Você já me contou, são só dois produtos que levam a indicação de procedência, uma é a Baíra e outra é Caraguataí. Então, fala E um pouco dessa história, dessa produção aí, qual o processo, como que vocês foram conseguindo essa indicação de procedência? como eu te falei, voltando lá atrás, indicação de procedência, porque a gente começou a fazer um nome forte que era a Baíra, porque aqui em toda a Bahia, só cachaça era a Baíra, porque na época dos tropeiros eles saíam levando nas tropas, e aí de onde é a cachaça? A Baíra, e criou-se um nome muito forte. Enfim, aí foi crescendo isso de uma tal forma que num certo período da cooperativa, nós percebemos que tinha uma marca forte da microrregião que abrangia. Quando falar Baíra, não é só a cidade, a localidade da Baíra, é vários municípios envolvidos. E aí criou-se uma independência muito forte através da cachaça. Porque através da cachaça as pessoas formavam seus filhos, melhora a qualidade de vida até hoje, né? E aí o comércio se tornou grande, foi crescendo, crescendo, e voltando para a cooperativa, nós percebemos que tinha um modo de fazer, uma identidade geográfica, de fator de clima, solo, enfim, vários fatores, que chamava a atenção. Ah, essa é diferente, essa é assim. E aí, de acordo a cooperativa foi crescendo, e a gente foi conhecendo nova pessoa, surgiu-se a ideia, nem é que surgiu a ideia, a gente viu a realidade que nós estava dentro de uma IG, e tinha um produto com uma procedência, né? Uma identidade muito forte. Então aí começamos o trabalho da IG, mas foi muito trabalhoso porque a gente não sabia nada de IG, não tinha Difícil. profissionais, não tinha profissionais que sabiam dominar todo o processo de IG, de patente. Tivemos várias dores de cabeça, que pegava um profissional, ele começava a fazer o trabalho, quando via uma normativa ou uma dificuldade, parava o processo no meio do caminho. Nós tivemos assessoria do Ministério da Agricultura, da região, foi muito bom, e até financiou o projeto, né? Enfim, aí começou várias reuniões, aí a gente teve que fazer uma reunião a cada 15 dias só para conhecer IG e buscar e estudar novas pessoas, enfim, faculdades entrou também para fazer o processo, e por aí foi. Vocês começaram o processo de IG em que ano? Porque a IG, vocês foram promulgados aí em 2014, né? Ela foi publicada em 2014, mas começou quanto tempo, assim? Só para as pessoas entenderem quanto tempo que demorou para vocês conseguirem de fato. Na realidade, a IG já começou a amadurecer desde 2008 até antes. Pra você ver. Em 2011 a gente formou o Conselho Regulador, que a gente, na realidade, formou não, a gente fez o manual de uso. Em agosto de 2011, a gente terminou, para você ver, a gente começou nessas reuniões, surgiu o que? As demandas, como se funciona uma IG. E aí vinha as perguntas, muita interrogação, enfim. E aí o que a gente tinha que fazer? Primeiro, um regulamento de uso. Esse regulamento de uso, em 2011, a gente conseguiu aprovar ele na Assembleia da Cooperativa, da associação, porque quem rege todo o procedimento de G, de indicação de procedência para adquirir o selo, é a PAMA. Ela é a detentora do selo.
e da patente no NPI. Então, em 2011, a gente formou o regulamento de uso, que é um documento que precisa para poder fazer a patente. Aí veio, esse selinho aí veio contratando várias pessoas para elaborar o selo. Primeiro vinha a ideia, vamos fazer uma IG da Chapada Diamantina, mas a Chapada Diamantina é enorme. É muito grande. Muito grande. Você vê, no município de Jussiape, depois vem o município de Rio de Contas. Se a gente fosse fazer para Rio de Contas, já muda muito o fator climático. Eu estou numa região que aqui a temperatura média é 30, 28, 30. Eu vou para Piatã, a temperatura vai lá para 16. Ou até 10. Rio de Contas já é uma temperatura média aí, eu acho de 20, 22, 23. Você vê. E aí, até fazer esse georreferenciamento para ver onde as características da cachaça Baíra os limites, foi um trabalho tremendo. A gente teve que andar até de burro para poder tirar os pontos de georreferenciamento. De georreferenciamento. Quem sonhou primeiro? Não sei se você sabe. Quem sonhou primeiro com a indicação geográfica? Quem foi o primeiro que startou lá dentro da associação? Gente, aqui é uma indicação geográfica. Quem começou a falar disso aí com vocês? Na realidade, numa certa reunião, e alguns órgãos, porque assim, a cooperativa tinha muito apoio do SEBRAE, Ministério da Agricultura. Eu não vou falar muito propriamente para mim não pecar, né? Sim. Porque agora não... Mas mais ou menos surgiu, eu vou dar um lance que mais ou menos surgiu uma ideia. Dentro dessas reuniões, e como eu falava, chamava muita atenção da cooperativa, que todo mundo que tomava cachaça Baíra destacava o buquê, o sabor, uma cachaça diferenciada. E aí foi acontecendo naturalmente. Mas para a gente falar, aquela pessoa que deu start foi um conjunto, né, de fatores. Foi nas reuniões mesmo. E assim, eu fico me perguntando, tem uma característica de cana da região, o processo, tem um terroir, né, no caso, né, a gente tem falado muito de terroir. Como que é a cana daí? Como que é essa parte do processo? Tem sim, até me desculpa que fugiu o nome aqui, no regulamento de uso, tem as variedades que já tinha antigamente e as que foram chegando e adequando a nossa característica, entendeu? Então tem algumas variedades de cana, tem um modo de fazer que é o mais importante, é um dos processos também importantes, o modo de fazer nosso é diferenciado, porque tem muitas regiões que tem um jeito até de fazer, levantar o pé de cuba, que a gente chama pé de coxo aqui. Você já ouviu falar pé de coxo? Não já, sei se... já. Nós costumamos falar pé de coxo aqui, é muito natural. O pé de coxo, o modo de fazer, até o modo de envelhecer, o modo de fermentar, enfim. Toda a cadeia produtiva tem a forma de cortar a cana, de plantar, enfim, a forma de plantar a cana, de colher, tem toda uma característica. Tudo isso faz parte do regulamento de uso, né? Tudo isso está escrito lá. Qual cana que você usa aí? A gente usa muito aqui, vulgarmente, uma cana chamada Piracicaba, que é uma RB, né? Tem uma... Deixa eu ver aqui se eu me lembro outra aqui. Parece que eu tenho alguma coisa aqui. Fala-se da cana... Enfim, em termos de 5 variedades. Mas, você usa aí na sua propriedade muita RB, a Piracicaba. Isso. Tá, entendi. É uma cana que já chegou há muito tempo e adaptou. Na realidade, a gente tem muito também consciência do quê? A gente procura fazer todo o plantio de uma forma orgânica. No Conselho Regulador não pode usar nenhum tipo de queimadas. O trato cultural da cana tem que ser todo de inchado, não pode ter nenhum outro tipo de equipamento. Enfim, é quase como se fosse um orgânico. Na realidade, voltando, a Caraguatá está indo para o orgânico agora. Meu processo de tanto fazer isso, aí eu falei, a gente é orgânico e não pode ser reconhecido, vamos para a luta. Aí estou quase na fase de
do IBD me certificar. Por De causa dessa ganhar a pandemia parou um certificação. pouco. Isso. Parabéns para Então, você. o que acontece? A AIG é bem parecido com a certificação do orgânico. Tem todo esse manual de uso. Então, quando a gente vai adquirir a AIG, eu acho que você vai fazer essa pergunta, mas o quê? O conselho, o manual de uso fala todo o procedimento para uma pessoa ser contemplada na AIG. E o principal é estar dentro das características e dentro do mapa da AIG, do georreferenciamento. Do seu referenciamento. Me fala uma coisa aqui. A comunidade aí, a micro-região de Abaíra, os moradores da região, o pessoal sabe que eles têm uma indicação geográfica, que eles têm uma potência de marketing na mão, que eles têm algo que representa a região deles ali. O pessoal vive isso? Infelizmente, Orgulho não. disso? Infelizmente, não. Eu costumo dizer que quando você me perguntou lá atrás como surgiu isso, a questão do vinho e do champanhe chamava a gente muito a atenção disso. E a gente via que lá fora era bem reconhecido. E aqui dentro, eu não vou citar nomes para não ser injusto com alguns produtores, Sim. mas os idealizadores tinham essa fantasia, essa ideia de ser reconhecida. E aí, assim, quando veio para cá, hoje a IG, eu vou ser bem. Eu acho que nós não conhecemos, mas eu acho que Raimundo falou para você que eu sou um pouco direto e bem realista. A gente tem que ser, não. A decepção é um pouco grande, porque quando a gente foi um trabalho tremendo, e é um trabalho até hoje de manter a IG, e quando a IG chegou em Abaíra, na nossa microrregião, é bem pouco a pessoa que sabe o que é uma IG. O reconhecimento aqui dentro é muito pouco. Muito pouco ainda. Na realidade, o Brasil ainda, eu vou até falar, nós temos um potencial enorme de várias localidades que têm uma indicação geográfica, uma IP, e isso agrega um valor enorme que a gente não sabe dar valor ainda. É tão grande que a gente não viu o tamanho e o reconhecimento e a proteção, que eu vejo muita gente falar de clandestinidade e debate muitos temas, e eu vou simplificar. Se todo mundo cuidasse, tivesse uma identidade e uma procedência, a palavra já diz, procedência, era uma garantia muito maior para a gente. Porque se puder criar toda cadeia, toda região que tiver uma identidade, que eu acredito que toda cachaça é uma identidade, que passou da porteira para dentro, todo mundo tem um modo de fazer. Se você perceber, dá para falar com muita propriedade que no meu engenho eu tenho um jeito de fazer, o outro alambiqueiro vizinho meu é na mesma localidade, mas faz de um jeito diferente. Cada um tem uma forma diferenciada de fazer a cachaça. Isso que é fantástico no meio nosso. E aí eu falo, cada produtor, cada marca, cada produtor de cachaça tem sua identidade de procedência e não sabe. Porque o modo de fazer é muito interessante. E quando a gente volta para a realidade, é um choque. Porque às vezes as pessoas confundem um selo de IG com qualquer outra coisa. E é uma coisa muito grandiosa. E principalmente para quem participou de um. Fora o pessoal que aproveita que está na ilegalidade, deve aproveitar aí, na verdade, a indicação de procedência. Eu até imagino, você já citou aí que tem muita ilegalidade aí na região, eu imagino que os ilegais se aproveitam muito mais dessa indicação de procedência do que a própria cooperativa. Justamente, o que você falou. Sem eles perceber, eles já usam o nome da marca Abaíra, que é a indicação de procedência, e a maioria dos ilegais hoje vende mais cachaça Abaíra do que a cooperativa produz. Porque aqui na Bahia, no estado da Bahia, e é bem conhecido, todo lugar, vou te falar, uma Feira de Santana, não tem nada a ver com cachaça. Eles fazem cachaça lá e falam que é Abaíra. Então, ele já está ganhando muito mais com essa identidade geográfica, sem saber, com o nome forte da IP, e nem tem noção do que eles estão fazendo, mas de uma forma
de uma forma sei lá, sem perceber, eles ganham muito mais que os produtores legais, porque a Bahia é muito forte na região e muito falsificada. Eu costumo até falar, para tomar uma cachaça Bahia, você tem que saber qual é a verdadeira. E tem uma cultura tão forte que o produtor, eu vou falar produtor, eu não vou nem dizer assim, a culpa é dele, é uma questão cultural. Ele Uhum. produz uma cachaça na região de Abaíra e ele não entende. Se a gente falar que não é a cachaça Abaíra, ele arruma confusão com a gente. Porque ele acha que ele está na localidade, ele pode falar que é a Abaíra e não tem todos os zelos e a forma correta de produzir. Eu fico pensando aqui como que a associação, né, poderia combater um pouco isso, e na minha cabeça, na verdade, o que vem é que a associação tinha que se promover. Ela tem que se promover, ela tem que se mostrar, ela tem que mostrar que ela aquele modus operandi ali da associação, que é de fato a indicação de procedência da região, e aí acaba acontecendo isso, né? Quando não se promove, outros vêm e aproveitam. Ontem a gente estava com o professor Alexandre, estivemos aqui com o pessoal da Coqueiro, com o Dudu lá da Coqueiro, falando da IG Paraty também, e a gente vê isso. Assim, Salinas também acontece isso. As pessoas que vendem com o nome de Salinas e nem são da região, talvez ganham muito mais dinheiro do que aqueles pequenos produtores que estão lá na associação. E você está falando que aí acontece isso também. Então, pensando, tá, e como é que vocês vão fazer? Vocês vão combater? Vocês vão ficar brigando? A minha sugestão é que vocês se promovam. Que vocês se promovam para serem maiores do que esses que estão tentando se aproveitar de vocês, né? Nada melhor do que aparecer forte com sua marca. Aí eu, Exatamente. se eu, associativismo é um assunto bem complexo e ainda falando de G é muito complexo mais ainda. Se eu fugir muito, é um assunto bem complexo e se a gente for falar, é extraordinário. É igual eu costumo falar, a cachaça é maravilhosa, aí vem a IG da cachaça que a gente se perde ainda mais. Enfim, isso se torna tudo um produto forte que é a cachaça e em volta dela o que rodeia a cachaça, né? É muito interessante isso. E aí eu costumo dizer, é uma forma fácil de se falar, mas quando a gente vai, a cultura do cooperativismo, primeira coisa que a gente fez, a gente teve um choque de realidade, porque fazer associativismo, cooperativismo na Bahia não é fácil. Eu acho que em qualquer parte do Brasil, mas a cultura nossa é individualista. E aí é quando a gente vem de um conceito de fazer cachaça num local que tem a forma diferente de fazer cachaça. E ainda dentro de cooperação, de cooperar dentro de uma cooperativa, aí é um start grande, é uma revolução enorme. E ainda falar que cachaça tem que ser feita assim, assim, assado, por exemplo. Tem que Eu seguir o já até manual, ouvi né? isso. Um produtor que eu gosto muito, assim, ele é bem antigo, e ele fala assim, você vir me falar como eu devo fazer cachaça, eu vi você nascer. Como é que você quer me ensinar? E aí, por respeito, tem hora que eu tenho que me calar, por respeito, é um cara, é um senhor com experiência extraordinária, mas que tem um choque de realidade, porque ele não adequa ao crescimento e à evolução da cachaça. Porque hoje eu posso falar, eu fico muito feliz, apesar de todas as dificuldades, mas a cachaça está evoluindo bastante. Com certeza. Ô Douglas, me conta aqui, qual o tamanho da produção da... Você já me falou o tamanho da produção da Caraguataí, entre 19 e 20 mil litros por ano, e qual o tamanho da produção da Copama, né, da cooperativa da Cachaça Bahia? Ó, se eu te falar, a capacidade de produção é enorme, mas de produtor hoje nós já chegamos a ter 104 sócios. E aí, devido à dificuldade, foi desestimulando e hoje estamos mais ou menos 34. Eu vou te dar parâmetros mais ou menos, para mim não ser bem exato. Mas nós temos. Era melhor quando chovia mais, porque nós temos muita região de sequeiro. Uhum. E a gente tem região também de água. Nossa produção e nossa realidade é bem parecida com Salinas. Inclusive, a gente visitava muito Salinas, o pessoal de Salinas visita a gente. Só que a diferença é que nós somos cooperativa, lá são vários produtores.
mas Sim. até a característica de quando a gente chega lá parece um pouquinho de caatinga, um pouquinho de, enfim, eu fico muito assim, é bem parecida a realidade. Quando você falou de clandestinidade, eu fiquei para, enfim, todo lugar tem, mas eu acho que essas duas essências que eu vou pegar como uma balança, Minas e Salinas, como enfim, o que alavancou e a pioneira, a Bahia é também na Bahia. Mas, em termos de produção, o volume de produção hoje da cooperativa varia muito, mas em torno de, dá para chegar aí em torno de 200 mil litros fácil. Nossa, eu estava esperando você falar uns 100 mil, falou 200, é Olha coisa pra só, isso é caramba. explorar muito. Se a gente pegar esses produtores que são 200 mil sem ilegais, marketing? você entendeu? Então, aí a pessoa fala, quando chega aqui, vê um monte de engenhos, mas a capacidade de produção nossa é muito grande. E outra coisa, nós somos todos produtores da agricultura familiar. A cooperativa não tem um produtor que tem aquele volume grande de terra. São 1,2, 2, estourados 5 hectares de cana plantado. Mas quando a gente reúne isso tudo, é uma explosão. Dá 200 Eu estou mil. falando em Tá, estimativa, é mais ou menos, porque a gente teve um período de seca, agora voltou um pouco de chuva, mas entendi. teve um período de estimulação da produção de cana, porque entrou fortemente a fruticultura aqui, e alguns produtores desistiram de plantar cana porque o preço estava, enfim, estava muito barato. Essa realidade, igual que todo mundo reclama. Quando eu vejo os produtores falando da cachaça e as dificuldades, eu falo, só muda de endereço, é igual casamento. Vem cá, a gente está 4 para 3 minutos para poder terminar a live. Eu estou tentando organizar aqui. Aí tem Cachaça Caraguataí, que é a sua marca, né? Junto com a Chapada Diamantina e a Isso, Bahia, que tem um selo de procedência. certo. Tem mais alguma cachaça que está em vias de conquistar o selo de procedência? Tem uma cachaça que está em Piatã, que está em fase de registro. Ela está dentro do georreferenciamento. Ela pode, se ela desejar, ela pode solicitar o selo para o Conselho Regulador. Mas ela está em fase de registro ainda. Hoje, no município de Abaíra, na microrregião de Abaíra, que eu posso falar que está capacitada, são essas duas. São a minha empresa e a E a cooperativa. cooperativa. Entendi. Mas está Como é, despertando alguns produtores. como é que você vê o futuro da indicação de procedência à Bahia? Como visionário, se a gente tiver força e não desestimular, eu não sei nem te falar o tamanho e aonde a gente pode chegar. Mas precisa muito trabalho. Porque a IG hoje é como se fosse a Copama, a Pama lá em 96 ou em 80. Está no surgimento. Então, eu acho que a gente progrediu Só bastante. rapidinho, Douglas. Falando do surgimento, a Dirlene da Cachaça Germana está aqui com a gente na live e ela teve uma ação aí para ajudar vocês nessa criação da associação, né? Ela é. E deixa eu te falar, no dia que houve todo esse movimento, ela foi uma pioneira lá, ajudou bastante ela, como teve vários outros, eu costumo falar amigos da cachaça aí, foram para Salvador e tal. Inclusive, eu tava nesse dia, eu estava no Distrito Federal, que eu fui participar de uma degustação com o pessoal da confraria do distrito. Confraria Lembra? da Cachaça do Brasil. Isso. Eu tive Eu sou aí, confrade lá. pronto. E aí eu fui apresentar minha cachaça lá. Infelizmente, mandei um colega participar lá e foi me atualizando. Mas aí foi o surgimento onde iniciou a ideia da associação e teve uma participação enorme da Dilene aí. Ó, a gente está a alguns segundos de terminar. Eu acabei te cortando aí na hora que você estava falando do futuro da Cachaça Bahia. Eu queria que você continuasse falando disso. Eu até quero voltar rapidinho, se você não se incomodar. Acabou de falar aqui, 20 segundos para terminar essa primeira hora. Queria te convidar para a gente voltar
porque eu quero te explorar nessa questão do futuro da Cachaça Bahia, nem que a gente não fique, a gente use só um pouquinho da segunda hora, só para você ter esse espaço de fala, pode ser? Tranquilo. Então, pedir o pessoal que está conosco aqui para voltar também, tá? A gente vai e volta.